do Senhor Jesus. Crianças, tudo bem com vocês? Já que a gente tá na nossa casa, todo mundo tá quietinho, sem fazer nada, resolvi contar uma historinha pra vocês. E a nossa história tá lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, versículo 5. Versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, o que aconteceu? Jesus, ele fez o homem e o homem só estava fazendo maldade, só coisa ruim, só havia violência na terra. E Jesus se arrependeu de ter feito o homem. Vocês já pensaram nisso? Jesus se arrepender de ter feito o ser humano? Isso é muito triste, né? Aí, Jesus percebeu que a terra estava cheia de violência, coisa errada. Mas nessa situação havia uma família muito boa. Havia um servo de Deus que temia a Deus, e esse servo era Noé. Esse servo era Noé e sua família. Noé ele era muito bom. E em meio a tantas coisas ruins, apenas Noé estava ali temendo a presença de Deus, amava a Deus, obedecia a Deus. Noé era obediente. Vocês são obedientes? Eu sou obediente. Pelo menos eu tento ser obediente. E Noé, ele era obediente. Aí, no meio de toda aquela situação, como Jesus estava triste com o ser humano porque ele só fazia coisa errada, Deus conversou com Noé. Deus falou para Noé bem assim, lá no versículo 18. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres e teus filhos contigo. Então, Deus falou para Noé construir uma arca, um barco bem grandão. Para Noé construir uma arca. E nessa arca que Noé faria, deveria ser bem grande. Nessa arca entraria Noé, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos filhos dele. E então, debaixo de sol, debaixo de chuva, Noé estava construindo a arca. Então, Noé construindo a arca, e nesse meio tempo, as pessoas passavam em frente à arca em que Noé estava construindo. E as pessoas zombavam de Noé, porque aonde eles moravam não chovia há muito tempo mesmo. Então as pessoas duvidaram, achavam que Noé era o quê? Maluco, que Noé só estava falando coisas sem sentido. Por isso, Noé continuou construindo dia e noite, para que a arca se construísse bem rápido. Lá no capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, naquela época, as pessoas cometiam muito o quê mesmo, crianças? Violência. O mundo estava horrível. E Deus falou a Noé que em meio a toda aquela situação, Deus viu que ele era justo, que diante de Deus Noé era uma pessoa boa. Aí, Deus falou a Noé que era para Noé, para entrar na arca, era para entrar uma fêmea e um macho. Uma fêmea e um macho. Para entrar onde? Na arca. Deus disse assim: Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Era muito tempo, né, crianças? Era muito tempo. Imagine chover 40 dias e 40 noites. É muita chuva. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então Noé tinha 600
anos. Imagine, crianças, ter 600 anos. É muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E então, Deus disse que era para entrar uma fêmea e um macho. Uma fêmea e um macho. E então, as janelas do céu se abriu. E começou a chover, chover, chover. Caiu muita chuva.